Bom dia, pessoal. Vamos lá então. Ah, nas anotações de hoje nós vamos falar sobre capacidade eleitoral, certo? Então a gente vai lá no meu blog. Tá aqui meu blog de aprendiz de direito eleitoral. Legal? Então aqui o tema capacidade eleitoral ativa, vai ser o tema de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar a lida aqui. O tema de hoje que foi feito dia 22 de junho. Eu só consegui publicar ele hoje. Legal? Então vamos lá. Pessoal, nas anotações de hoje irei tratar do que vem a ser capacidade eleitoral ativa. Estudando e anotando pude compreender que a capacidade eleitoral, seja ela ativa ou passiva, está relacionada com o direito de votar e ser votado. Legal? Tranquilo. Imagine que você queira participar da vida política do Estado brasileiro. A partir do momento que você efetua seu alistamento eleitoral, você terá automaticamente o que é chamado de capacidade eleitoral ativa, ou seja, você poderá exercer seu direito de voto. Isso significa que você poderá votar. Pronto, você já pode escolher o representante que você acredita ser o mais preparado para comandar a nação, o Estado, o município, bem como aqueles que irão criar as leis para a manutenção da ordem no país. Então você vai escolher o representante do executivo, pode ser presidente da república, governador do estado ou prefeito da cidade. E poderá escolher os representantes do legislativo, né, que são o que? Os deputados, né, os vereadores, os senadores, etc. Mas será que qualquer pessoa pode ter capacidade eleitoral ativa? Então vamos lá, será que qualquer pessoa? Imagine a seguinte situação: Raul Cortez, espanhol, então nós temos Raul Cortez aqui, espanhol, vem ao Brasil para ficar no país na condição de turista e é justamente ano de eleição no Brasil. Então o ano que o Raul veio é um ano de eleição. Como o Raul anda revoltado com as questões políticas do Brasil, decide participar ativamente da vida política do país. Então Raul vai até o cartório eleitoral se alistar como eleitor. A pergunta é: será que o requerimento de alistamento do Raul será deferido ou indeferido? O que vocês acham aí? Você vê, o cara veio lá da Espanha, aqui no Brasil, como turista, estrangeiro. Será que ele pode se alistar como eleitor e participar ativamente da vida política do Estado brasileiro? Então aqui está a resposta. Certamente que será indeferido, pois Raul não é brasileiro, e sim estrangeiro. Portanto, a capacidade eleitoral ativa não alcança os estrangeiros. Todavia, existe uma modalidade de estrangeiro que possui capacidade eleitoral ativa. Olha só, todavia, existe uma modalidade de estrangeiro que possui capacidade eleitoral ativa. Oxe, como assim? Isso mesmo, é o caso do português. O português que fixa residência no Brasil, mas não se naturaliza, pode ter capacidade eleitoral ativa desde que haja reciprocidade por parte de Portugal em relação aos brasileiros que fixam residência em Portugal. Então, se tem um português que vem aqui no Brasil, fixa residência no Brasil e quer participar ativamente da vida política do Estado, mesmo sem se naturalizar, ele pode, desde que lá em Portugal aconteça a mesma coisa com os brasileiros, tá legal? Pontuado assim, que legal, vamos continuar. Agora é bom informar que existe um outro grupo de pessoas que não possuem capacidade eleitoral ativa, que não possuem, certo? Não possuem capacidade relativa, entretanto que são brasileiros. Como assim? Brasileiros que não podem exercer seu direito de votar? Sim, isso mesmo. Pode parecer estranho, mas existem brasileiros que não possuem capacidade eleitoral ativa, em outras palavras, que não podem votar. Eita, me digam quem são eles então. Nós já estudamos isso nas anotações sobre alistamento eleitoral, mas vamos pontuar aqui novamente. São eles: os conscritos, os absolutamente incapazes, os que estejam privados de seus direitos políticos temporariamente ou definitivamente. Isso significa que os que não podem se alistar na justiça eleitoral não possuem capacidade eleitoral ativa. Isso significa que os que não podem se alistar na justiça eleitoral não possuem capacidade eleitoral ativa. Isso mesmo. Então significa o que, pessoal? Que a pessoa que não pode se alistar, certo? Ela não pode exercer o direito de votar, certo? Ela não pode exercer o direito de voto.
Só a partir do alistamento eleitoral que ela vai poder exercer o direito de voto. Então esses aqui, ó, os conscritos, os absolutamente capazes, os que estejam privados de seus direitos políticos temporariamente ou definitivamente, como eles não podem se alistar, logo eles não podem votar, tá bom? Então eles não possuem capacidade eleitoral ativa. Imagine que você está lá no cartório eleitoral exercendo sua função de técnico judiciário e aparece no seu atendimento 4 pessoas visando o alistamento eleitoral. Faça essa abstração mental, é muito importante, pessoal, mas imagine lá. O primeiro é o Jonas, um jovem de 18 anos que está servindo obrigatoriamente as Forças Armadas. Então o Jonas está aqui, ó. Essa condição aqui, ó. Ele é o quê? Conscrito, certo? Ele é um conscrito, certo? O segundo é o Ricardo, um adolescente de 15 anos de idade. Então o Ricardo está aqui, ó, nessa condição aqui, ó. Ricardo, absolutamente incapaz. Ele é incapaz, ele tem 15 anos. Tem discernimento mental, tem tudo ok, mas a idade dele, ele ainda é um absolutamente incapaz. A terceira é a Josefa, que está cumprindo pena, mas está incondicional. E por fim, a terceira é a Josefa, que está cumprindo pena, mas está incondicional. A Josefa está aqui, ó, nessa categoria aqui. Ó. Os que estejam privados de seus direitos políticos temporariamente ou definitivamente. Certo? A gente viu isso na aula anterior. Na aula não, nas anotações anteriores. Tá bom, pessoal? E por fim, a Fernanda, que possui 22 anos de idade e é brasileira nata. A pergunta é, qual dos quatro, numa análise superficial, adentrar no caso, né? Adentrar mais profundamente, possui capacidade eleitoral ativa? Qual dos quatro vocês acham que é? Nós vimos que os outros três lá, né? Tanto, aqui ó, o Jonas, conscrito, Ricardo, absolutamente capaz, Josefa, temporariamente, né? Não pode exercer seus direitos políticos, tá? Então, a única que aparentemente ok aqui é a Fernanda. Então, a resposta é a Fernanda, pois os demais estão nas condições no artigo 5º do Código Eleitoral, que traz o rol de pessoas que não podem se alistar como eleitores. Veja, portanto, que são 4 tipos de pessoas que não possuem capacidade eleitoral ativa: os estrangeiros, os conscritos, os absolutamente incapazes, os que estejam privados de seus direitos políticos temporariamente ou definitivamente. Então vamos lá. Para finalizarmos as anotações de hoje, é necessário informar que há um grupo de brasileiros que possui a faculdade de exercer a capacidade eleitoral ativa. Em outras palavras, de se alistarem e votarem se assim desejarem. São eles. Ó, então tem um grupo de brasileiros, pessoal, que é uma faculdade, ou seja, eles não são obrigados, porque assim, a partir dos 18 anos a pessoa é obrigada a votar, é obrigada a se alistar e a exercer o direito de voto, é um direito-dever de votar, certo? De participar como cidadão da vida política do Brasil, entendeu? Ela é obrigada, a pessoa. Só que tem um grupo de brasileiros que eles não são obrigados. Isso é uma faculdade dada a eles pela lei. Quem são eles? Os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. E os deficientes, certo? Então, analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 e os deficientes. Assim, se Ricardinho, que possui 16 anos e 3 meses, deseja participar ativamente da vida política do Estado brasileiro, poderá tranquilamente. Da mesma forma que Roberto, que possui 80 anos, e Joaquim, que é analfabeto. Quanto a Flávio, que é deficiente físico, poderá exercer sua capacidade eleitoral ativa. Agora, se Flávio, perceba isso aqui, ó. Agora, se Flávio possuísse alguma enfermidade ou deficiência mental que o impossibilitasse de ter o discernimento necessário para a prática do ato de votar, não teria capacidade eleitoral ativa, pois neste caso ele seria absolutamente incapaz. Entendeu? Então, o deficiente, pessoal, deficiente mental que não tem a capacidade de ter discernimento do ato que está praticando, não tem direito, certo? Ele não pode se alistar. Como não pode se alistar, ele não pode votar. Por que ele não pode se alistar? Porque ele é absolutamente incapaz, tá legal? Agora, veja que você tem que tomar cuidado com os peguinhas de prova, né? Se vir uma questão lá,
os deficientes não podem, em hipótese alguma, votar. Isso é errado, né? Porque se o cara tem uma deficiência física, um paraplégico, por exemplo, ele pode ter o direito de voto porque ele tem a capacidade, tem um discernimento mental de ir lá saber o que ele está praticando, o ato que ele está praticando, né? Então, nesse caso, ele pode votar, né? Ele tem direito de voto. Agora, o que não pode é aquele deficiente mental que não tem capacidade de discernimento do que ele está fazendo, né? Aí ele é absolutamente incapaz, então não tem direito, tá? Todas as pessoas desse grupo possuem mera faculdade de se alistarem e votarem, ou seja, eles não são obrigados a se alistarem ou a votarem. Já para os maiores de 18 anos, que não estão no rol desse grupo de pessoas, são obrigados a se alistarem e a votarem sob pena de sanções. Certo? Então, as pessoas desse grupo aqui, pessoal, desse grupo aqui, é faculdade. Eles participam da vida política do Estado assim que eles quiserem. Foi uma faculdade dada pela lei. Os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 e os deficientes, tá ligado? É uma faculdade dada pela lei a eles, tá ligado? Os deficientes não tá na lei, pessoal. Os deficientes tá numa resolução do TSE, tá ligado? Pode dar uma olhadinha nessa resolução do TSE. Isso quer dizer que a partir dos 18 anos a pessoa é obrigada a ter a capacidade eleitoral ativa, caso não esteja no grupo de pessoas que não podem se alistar e votar, ou no grupo de pessoas em que a lei prevê a faculdade desse exercício. Então, se a pessoa não está nesse grupo aqui, ó, nesse primeiro grupo, ela não é estrangeiro, não é conscrito, não é absolutamente capaz, e não está privado temporariamente ou definitivamente de seus direitos políticos, e nem nesse grupo aqui, ela não é analfabeto, não é maior de 70 anos, não é maior de 16 e nem menor de 18, e não é deficiente, então, pessoal, ela tem obrigação, certo? Aqui, ó, obrigação de votar. Obrigação de votar, tá legal? Vejamos o que o glossário do TSE diz a respeito da capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa é definida pelo glossário eleitoral como o reconhecimento legal da qualidade de eleitor no tocante ao exercício do sufrágio. Assim, eleitor é o cidadão brasileiro devidamente alistado da forma da lei, no gozo dos seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular consagrada no artigo 14 da Constituição Federal, por meio do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis. De acordo com a Constituição Federal de 88, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, ó, aqui, ó, obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os que têm 16 e 17 anos e os maiores de 70 anos. A gente já viu isso aí. A Constituição só proíbe de se alistar como eleitor os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. A Constituição, pessoal. Porque a lei, né, do Código Eleitoral prevê, certo, esses outros casos aqui que a gente viu, ó. Esses outros casos aqui, ó. Que aqui ele falou estrangeiro e conscrito, né? Mas tu tem o absolutamente capaz na lei do Código Eleitoral dos que estejam privados de seus direitos políticos temporariamente ou definitivamente. Tá legal? Então, hoje nós encerramos aí as nossas anotações de hoje. Tá legal? Tranquilo? Foi tranquilo, né? Essa anotação bem basiquinha, bem tranquilo, tá legal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.